Oi mulheres, aqui quem fala é Rosélia Silva e estamos juntas lendo o livro Uma Mulher Sábia. Capítulo 6. Mulher Contenciosa. O gotejar contínuo em dia de grande chuva e a mulher contenciosa, uma e outra, são semelhantes. Tentar moderá-la será como deter o vento, ou como conter o óleo dentro de sua mão direita. Provérbios 27, 15 e 16. Pergunte-se: sou uma mulher contenciosa? Talvez essa pergunta seja difícil de responder porque você não está certa do que é uma mulher contenciosa. Se verificarmos no dicionário, a palavra contenda significa litígio, disputa, briga, peleja, desavença. Suas conversas com seu marido eram frequentemente disputadas para ver quem ganharia ou se as coisas seriam segundo a sua maneira? Você vencia muitas vezes? Deixe-me compartilhar com você que eu era uma esposa contenciosa e eu vencia muitas vezes, ou talvez a maior parte das vezes. Mas na realidade eu perdi. Perdi o meu marido e a vida em família que tínhamos. Deus nos alerta sobre a mulher contenciosa em sua palavra. A Bíblia nos diz que nós perecemos por falta de conhecimento. Oséias 4, versículo 6. Você está ciente das advertências de Deus? Abandone a contenda. Deixe-me te perguntar uma coisa. Você sempre discute com o seu marido? Como o soltar das águas é o início da contenda. Assim, antes que sejas envolvido, afasta-te da questão. Provérbios 17, versículo 4. De fato, o mundo e muitos dos chamados experts em casamento dizem-nos que uma boa discussão é bom para o casamento. Não acredite nisto. Cheia de iguarias e com desavenças. Há desavenças em sua casa? É melhor um bocado seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de iguarias e com desavenças. Provérbios 17, versículo 1. Você é a mulher de espírito manso e quieto, que 1 Pedro 3, versículo 4, diz que é preciosa aos olhos de Deus? Ou você é uma mulher contenciosa? Os seus filhos são respeitadores e obedientes? Ou seus filhos são brigões e rebeldes? Mães, eles estão seguindo seu exemplo. Veja no capítulo 14. Os ensinamentos de sua mãe. Pois o meu povo foi destruído pela falta de conhecimento. Por que você rejeita o conhecimento? Por que vocês rejeitaram o conhecimento. Oséias 4, versículo 6. Você tem um espírito litigioso e rejeita as questões loucas e sem instruções, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofrer. 2 Timóteo 2, versículo 23. Você é uma sabe tudo? Ou você simplesmente tem um argumento contrário a cada coisa que o seu marido diz? Deus diz o que devemos fazer. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto está no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz. Mateus 5, versículo 25. Cuidado com a audiência de divórcio. Você é respondona? Exorta os servos a que se sujeitem aos seus senhores e em tudo agradem, não contradizendo. Tito 2, versículo 9. Você é uma serva de Jesus? Ele comprou você por um preço? Então você deve a ele ser agradável. Agora que vimos o que significa ser contenciosa, vamos ver o que Deus fala sobre isso?
Deus menciona 5 vezes em sua palavra como é terrível uma esposa contenciosa. Gotejar contínuo. Você já ouviu uma goteira que a deixou louca? São como um gotejar contínuo as contendas da mulher. Provérbios 19, versículo 13. Algumas vezes basta uma outra pessoa, talvez um amigo ou seu sogro, chamar a atenção para aquele pingo, para o seu marido perceber a goteira. Porém, uma vez que ele a tenha percebido, será a única coisa que será capaz de ver e ouvir. Canto de telhado. Você já tentou entender por que homens deixam suas casas e frequentemente vão viver com outra mulher? É melhor morar num canto de telhado do que ter como companheira em casa ampla uma mulher briguenta. Provérbios 21, versículo 9. Terra deserta. Outra vez, um homem preferirá viver sem água num deserto quente do que viver com uma mulher que o desafia. É melhor morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e irritadiça. Irritadiça é o mesmo que irritante. Provérbios 21, versículo 19. Novamente, morar num canto de telhado. Deus é tão inflexível a respeito deste verso. Ele o repete. Você está ouvindo? É melhor morar num canto de telhado do que junto com a mulher rixosa na mesma casa. Provérbios 25, versículo 24. Quem iria conseguir contê-la? Aqui novamente, Deus compara um gotejar constante a uma mulher contenciosa. Você pode imaginar como isso se transformaria em um telhado com goteiras, levando alguém a mudar-se? Porque o homem apenas não conserta o telhado, porque Deus diz que isso é impossível. Seria como deter o vento, ou como conter o óleo dentro da sua mão direita. O gotejar contínuo em dia de grande chuva e a mulher contenciosa. Uma e outra são semelhantes. Tentar moderá-la, contê-la, será como deter o vento, ou como conter o óleo dentro da sua mão direita. Provérbios 27, versículo 15 e 16. Impossível. Como nós podemos ver, viver com uma mulher contenciosa não é nada menos do que um pesadelo. Não apenas para os nossos maridos, mas também para os nossos filhos. Vamos orar e pedir a Deus por perdão. Vamos orar também para que a sua graça nos ajude a nos tornarmos mulheres gentis e mansas, que são preciosas aos olhos de Deus e também aos olhos dos nossos maridos. Difamação. Seu marido seguramente confia nela. Outra área em que devemos ser cautelosas com a forma pela qual falamos, o que pode resultar na perda da confiança dos nossos maridos, é falar sobre ele com os outros. O coração do seu marido está nela confiado. Assim ele não necessitará de despojo. Provérbios 31, versículo 11. O intrigante separa os maiores amigos. Você comentou com outros sobre as fraquezas do seu marido? Ou você contou para alguém alguma coisa que ele te confidenciou? Lembre-se que o intrigante fofoqueiro separará os maiores amigos. Provérbios 16, versículo 28. A fofoqueira revela os segredos. Uma das armadilhas mais comuns em que as mulheres caem é fofocar no telefone, sob o pretexto de compartilhar motivos de oração ou pedidos de oração. Façamos como Deus ordena. O que anda tagarelando revela o segredo.
Não te intrometas com o que lisonjeia com os lábios. Provérbios 20, versículo 19. A palavra grega para difamação significa aquele que difama, mexeriqueiro, fofoqueiro. Eu tive uma amiga que compartilhava comigo seus pedidos de oração, que não passavam de fofoca. Eu disse a ela que por conta da minha fraqueza, nós não poderíamos mais ser as amigas que costumávamos ser. Eu o destruirei. Com a descrição que Deus faz de um condenado no livro de Romanos, um difamador é comparado com um fofoqueiro. Romanos 1, 29 e 32. Os outros podem não perceber que você é uma fofoqueira, difamadora, mas está escrito que aquele que murmura do seu próximo às escondidas, eu o destruirei. Salmo 101, versículo 5. O difamador é insensato. Não se engane, você não precisa entrar em detalhes para compartilhar os seus motivos de oração. Não seja insensata. O que divulga má fama é um insensato. Provérbios 10, versículo 18. Afasta-te de você a difamação. Todas devemos afastar de nós os pedidos de oração que não passam de difamação. Toda a amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmia, maledicência, difamação e toda a malícia sejam tiradas dentre vós. Efésios 4, versículo 31. Aquela que o envergonha. Você pode descobrir, à medida que se livra desse tipo de desabafo, que não tem nada a dizer aos seus amigos. Se você resistir à tentação de voltar às velhas práticas, Deus será fiel para ensiná-la a edificar ao invés de envergonhar o seu marido. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que o envergonha é como podridão nos seus ossos. Provérbios 12, versículo 4. Nunca fale de seu marido de uma forma negativa ou revelando os seus segredos. Deus nos diz que nós iremos separá-lo de seus melhores amigos, que ninguém deve se juntar a nós, especialmente outros cristãos, que fofoca é uma característica reprovável, que Deus irá nos construir, que estamos agindo de maneira insensata, falando entre nós em salmos. Ao invés disto, vamos deixar esse tipo de comportamento e começar a falar entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no nosso coração. Efésios 5, versículo 19. Por onde nós começamos? Hoje à noite, quando seu marido chegar em casa, vá e peça perdão pelo seu comportamento contencioso. Não se prolongue muito com o seu pequeno discurso, só diga a ele, resumidamente, que Deus te convenceu de ser escandalosa e argumentativa. E com a ajuda do Senhor, você está orando para ser transformada. Dê-lhe um beijo e saia do quarto. Então, explique para os seus filhos como Deus irá ajudá-la a ser transformada. Reconciliar-te. Se você não se sente guiada a ir e acertar as coisas, não volte para a sua igreja. Portanto, se trouxeres a sua oferta ao altar, e aí te lembrares de que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a sua oferta e vai reconciliar-te primeiro com o teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Mateus 5, versículo 23 e 24. Graça ao humilde. Também garanta que você seja humilde. Não fique muito orgulhoso de chegar e dizer que é uma mulher contenciosa. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ele, ao seu tempo, vos exalte. 1 Pedro
versículo 5, capítulo 5, versículos 5 e 6. A raiz do nosso temperamento contencioso, autoestima. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos, juízo, e ele pode humilhar aos que andam na soberba. Daniel 4, versículo 37. Por que há tantas mulheres contenciosas? Nós mulheres somos contenciosas porque nós acreditamos na mentira da autoestima. Nós mulheres que somos cristãs imitamos o mundo e o modo de pensar do mundo. Os livros que lemos, os conselhos que buscamos, as palestras que frequentamos não refletem a palavra de Deus, que é pura e inflexível. Isso nos deu uma cristianização, visão mundana. Veneno misturado em chocolate continua a ser veneno. Minhas irmãs em Cristo, a mortal visão mundana é mais perigosa quando é misturada com cristianismo, porque nós engolimos tudo rápido. Temos passado por uma lavagem cerebral para pensar que amor próprio e autoestima são coisas boas. Ao contrário, esses pensamentos é que nos coloca no alto onde nós nos colocamos antes da nossa queda. Isso é a fonte da nossa atitude contenciosa. A mulher que sabe tudo é a mulher que discute e quer fazer tudo à sua própria maneira, porque ela pensa que é a certa. E quando está errada, a sua autoestima precisa ser protegida. Nunca há uma palavra humilde ou um desculpe-me. A mulher contenciosa foi condicionada a pensar que pedir desculpa será muito humilhante. O orgulho irá levá-la a continuar subindo em seu pedestal, apenas para que ela continue caindo, vez após vez. Qual é a cura? Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o lugar Mara. Êxodo 15, versículo 23. Moisés jogou uma árvore na água, uma representação da cruz do Calvário. Você também deve jogar a cruz no mar da sua amargura. Cristo morreu para libertá-la de todo o pecado, incluindo seu comportamento irado, orgulhoso, egoísta e egocêntrico. Aqui está a prescrição de Deus. Deus disse que se nós nos humilharmos, se orarmos, se buscarmos sua face e nos convertermos de nossos maus caminhos, Ele irá nos curar. Ao invés disso, nós continuamos a andar segundo o conselho dos ímpios. Salmos 1 e 1. Se confiarmos no homem, Jeremias 17, 5. E agora sofreremos as consequências. Cura superficial. E curam a ferida da filha de seu povo levianamente. Jeremias 8 e versículo 11. Observe toda a psicologia da igreja. É extremamente perigoso para os cristãos agir como se as ideias de homens ou psicólogos fossem a palavra de Deus. Também é muito perigoso usar a palavra de Deus para promover visões do mundo na igreja. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. E aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com trigo, diz o Senhor. Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam a sua própria linguagem e dizem, ele disse, Jeremias 23, versículo 28, 30 e 31. O que a psicologia palha tem a ver com a palavra de Deus? Trigo. Você está treinando e encorajando suas crianças a terem autoestima? A palavra autoestima deveria fazer um cristão tremer de medo, já que é apenas outra palavra para orgulhoso.
Isso é uma palavra de lobo disfarçada em roupa de ovelha. Você irá ver uma criança tão egocêntrica que os outros não gostarão dela. É um absurdo achar que uma criança precise ser elevada para que ela se sinta bem sobre si mesma, como se uma criança já não fosse egocêntrica. A partir do nascimento, uma criança já quer que as coisas sejam do jeito dela. Por isso ela chora. Uma criança de 2 anos não irá gritar e ter um ataque até que ela consiga o que quer. Construindo a autoestima das suas crianças. Existem livros e mais livros cristãos, por cristãos, para cristãos, mas muitos dos ensinamentos não são o que Deus ensina em sua palavra. Vamos ver o que Deus nos diz sobre construir a autoestima das nossas crianças. Vamos descobrir o motivo por que devemos ser cuidadosos e não dizer eu tenho meu orgulho e eu estou tão orgulhosa de você. Orgulho é pecado. O orgulho que foi demonstrado pelo anjo Lúcifer, que depois se transformou em Satanás, foi o primeiro pecado cometido. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompestes a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra, eu, Deus, te lancei. Ezequiel 28, versículo 17. Satanás disse: subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isaías 14:14. Mesmo assim, nós louvamos nossas crianças por sua beleza e nós ensinamos que elas devem ir para o topo, alcançar as estrelas e acreditarem em si mesmas. Autoestima é uma mentira formada pela distorção das Escrituras. Satanás usou as Escrituras quando ele tentou Jesus no deserto. Ele usa isso hoje. Ele distorce um pouco para fazer disso uma meia-verdade, mas nós sabemos que tudo que é meia-verdade é uma mentira. Não esquecendo de Abraão e Sara. Ela é minha irmã. Gênesis 12, versículo 19. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mateus 22, versículo 39. Aqueles que são formados em psicologia tentarão dizer que esse verso significa que você tem que amar a si mesma antes que você possa amar alguém. Em outras palavras, amor próprio é necessário em primeiro lugar, porque alguns de nós, ou a maioria de nós, odiamos a nós mesmos. Isso é uma verdade ou uma mentira? Isso é mentira, porque isso contradiz a palavra de Deus. Ninguém nunca odiou. Porque nunca ninguém odiou sua própria carne. Efésios 5, versículo 29. Ao invés disso, Jesus nos ensina que aqueles que forem humildes serão abençoados. Nós devemos considerar os outros mais importantes que nós mesmos. Aqueles que consideram ou são ameaçados pelo suicídio escutam o mundo dizer que eles odeiam a si mesmo. Mas isso contradiz a palavra de Deus. Lembre-se, Deus disse: ninguém odiou a sua própria carne. Aqueles que querem cometer suicídio não querem mais sentir dor. A dor deles é tão intensa que eles apenas querem que ela pare. Se há um espírito de morte em seu lar, veja se esse pecado foi passado por um membro da família. Uma pessoa que considera o suicídio está clamando por ajuda. Ajude-a com amor e a verdade. Encoraje-a a memorizar as escrituras que falam sobre o amor de Cristo por ela e a natureza temporária das provações. Satanás quer que as pessoas se sintam sem esperança. Dê a elas esperança. Veja o capítulo 10, várias provações. Então, encorajem-as a orarem com ações de graças, agradecendo a Deus por tudo, incluindo as provações, sabendo que tudo coopera para o bem. Romanos 8, versículo 28. Egoísmo ou vaidade? Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade.
mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Filipenses 2, versículo 3 e 4. Bem-aventurados humildes, gentis, mansos, pois eles receberão a terra por herança. Mateus 5, versículo 5. Esses versos das Escrituras são tão diferentes da forma que os cristãos falam hoje em dia por causa da influência da psicologia entre os crentes. Se essa serenidade da palavra de Deus não mexe com você, deveria mexer. Os últimos serão os primeiros. Nós ensinamos às nossas crianças que elas ser as primeiras deve ser o objetivo principal e que nós não conseguimos agradar ninguém se não agradarmos a nós mesmos primeiro. A verdade é, contudo, muitos primeiros serão últimos e muitos últimos serão primeiros. Mateus 19, 30. Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Marcos 9, 35. Ajude suas crianças para que elas alcancem um comportamento igual ao de Cristo, compartilhando esses versos, ao invés de erroneamente falar os clichês do mundo que nós temos escutado. O mundo nos diz para falarmos bem de nós mesmos, mas Jesus disse: pois todo aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Mateus 23, versículo 12. Aprendendo com Nabucodonosor. Seu neto não aprendeu. Nabucodonosor. Veja as escrituras de início dessa parte, que teve orgulho de seu poder e riqueza. Foi transformado em gado do campo e feito para comer grama. O seu neto tinha conhecido desse castigo que veio do Senhor. Ainda assim, ele preferiu seguir os caminhos do seu avô. Mas tu, Beltsazar, seu sucessor, não te humilhastes, embora soubesse de tudo isso. Pelo contrário, tu te exaltastes acima dos céus. Daniel 5, versículo 22 e 23. Orgulho é ruim. Isso fará com que o Senhor te transforme em uma pessoa humilde. Você deve achar que algumas coisas pelas quais você está passando são humilhantes, mas Deus permite que isso aconteça para o seu bem. Ele não quer te humilhar, Ele quer que você seja humilde, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, o orgulho. Marcos 7, 21 e 22. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. 1 João 2, versículo 16. Orgulho não é de Deus. Será humilhado. E o que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E o que si mesmo se humilhar, será exaltado. Lucas 14, versículo 11. Nós dizemos aos outros que eles devem falar bastante sobre eles mesmos, mas estamos apenas armando uma rede para os seus pés. Nem ainda queria levantar os olhos ao céu. Qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Lucas 18, versículo 14. Nós dizemos aos outros para que fiquem em pé e se orgulhem. Por que te glorias? Por quem te faz diferente? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebestes, por que te glorias? 1 Coríntios 4, versículo 7. Ao invés disto, devemos morrer para nós mesmas, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida em Cristo. Colossenses 3, versículo 3. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. 2 Coríntios 5, versículo 15.
interesses de Deus. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são do homem. Mateus 16, versículo 23 e 25. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Paulo foi um bom exemplo de como colocar Deus em primeiro lugar. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Filipenses 1, versículo 21. Enquanto nos humilhamos, Deus está livre para nos exaltar. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. 1 Pedro 5, versículos 5 e 6. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Tiago 4, versículos 6 e 11. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Filipenses 4, versículo 13. Jesus deve ser o nosso exemplo. Nós devemos sempre olhar para o nosso Senhor em todas as coisas, na forma como Ele andou neste mundo. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento, humildade, que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas escravizou-se a si mesmo, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Filipenses 2, versículo 5 e 9. Daniel também. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas. Daniel 10, versículo 12. O que nós devemos fazer se nós fomos orgulhosas? Aprendam do Senhor. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mateus 11, versículo 29. Gloriar-se no Senhor. Contudo, quem se gloriar, glorie-se no Senhor, pois não é aprovado quem a si mesmo se recomenda, mas aquele a quem o Senhor recomenda. 2 Coríntios 10, versículo 17 e 18. Não se vanglorie. Que outros façam elogios a você, não sua própria boca. Outras pessoas, não seus próprios lábios. Provérbios 27, versículo 2. E se você não se humilhar? Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião. Isaías 5, versículo 21. Você conhece alguém que se julga sábio? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Provérbios 26, versículo 12. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Gálatas 6, versículo 3. Aliás, Deus não escuta a vã súplica que fazem. O Todo-Poderoso não lhes dá atenção. Jó 35, 13. Somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas, e como vento as nossas iniquidades nos levam para longe. Isaías 64, versículo 6. O ganancioso provoca brigas, mas quem confia no Senhor prosperará. Quem confia em si mesmo é insensato, mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo. Provérbios 28, versículo 25 e 26. Ele lhes disse: Vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês.
Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. Lucas 16, versículo 15. E ele os humilhou e os deixou passar fome. Deuteronômio 8, versículo 3. Você viu em alguma parte das Escrituras Deus nos ensinando a construir a nossa autoestima? Você é capaz de achar nas Escrituras algum verso onde Deus nos diz para ensinarmos as nossas crianças a terem autoestima? Estamos muito orgulhosos de nós mesmos com o que nós temos feito, criado ou alcançado. O que os nossos elogios irão causar aos outros, especialmente às nossas crianças. Comprometimento pessoal. Colocar de lado o meu jeito contencioso. Baseado no que eu aprendi da palavra de Deus, eu me comprometo a renovar a minha mente, a ser uma praticante da palavra de Deus, colocando de lado o meu jeito contencioso.